certo? Então, a gente vai falar sobre trauma. Não é aquele trauma que a gente está acostumado a falar, que é o trauma lá da Liga de Trauma, que as pessoas se machucam externamente, a gente vê as chagas da pessoa, enfim, uma ferida aberta, um osso quebrado. O trauma que a gente está falando aqui é o trauma psíquico, certo? Que está associado a vários problemas, não só mentais como físicos, vários desfechos ruins ao longo da vida do indivíduo, certo? Então, vamos ver se está tudo certinho aqui. Está tudo certinho e seguimos, então. Tá? Então, o conceito de trauma, o que é? É qualquer experiência traumática que a pessoa vivenciou, ou que a pessoa viu alguma, por exemplo, você está vendo um assalto acontecer, por mais que você não esteja dentro do banco, você está vendo uma pessoa sendo morta, uma pessoa sendo abusada, isso também é um trauma. Ouvir sobre o evento traumático que ocorreu com alguém próximo. Então, às vezes, uma pessoa próxima, um pai, um irmão, um amigo, sofreu um trauma e você escutou sobre aquele trauma, também hoje é considerado trauma. Experienciar repetidas vezes ou exposição extrema a detalhes aversivos de eventos traumáticos. É muito comum em pessoas que investigam, policiais, então, que estão expostos aos detalhes do crime, não estavam lá no crime, mas são detalhes, fotos, vídeos, depoimentos, isso também pode ficar traumatizado. O conceito de trauma mudou muito depois do 11 de setembro, onde eles viram que muita gente que não estava foi traumatizada também, tá? Ou porque um amigo estava junto, ou porque a televisão mostrou demais detalhes sobre o que aconteceu, vídeos que vazaram do experimento, lá do que aconteceu, e muita gente ficou com TEPT, né, que é o transtorno que a gente vai ver depois. Então, vou passar bastante alguns slides da minha defesa de tese de doutorado, que já que eu trabalhei bastante com trauma lá durante o doutorado. Então, se a gente for pegar os fatores de risco para uma pessoa desenvolver um transtorno mental, o trauma, com certeza, é o fator de risco evitável que merece mais destaque. É o que tem mais estudo mostrando que tem um impacto negativo para o desenvolvimento de transtornos mentais, certo? Então, nós temos a nossa genética, que é manifestada pela nossa história familiar, tá? Que a gente recebe da mãe, do pai, que vai estar muito associado com o nosso temperamento. Logo depois a gente vai se desenvolvendo como cérebro desde o início da vida lá do nosso desenvolvimento neural, e qualquer doença, micróbios, traumas, toxinas, substâncias, isso pode afetar o nosso neurodesenvolvimento, trazendo transtornos mentais, mas se a gente for pegar o trauma, ele é o que mais impacta no desenvolvimento de transtornos mentais, certo? Óbvio que nós temos a resiliência, tem muitas pessoas que passam por trauma e não desenvolvem transtornos mentais, isso a gente vai ver, mas se a pessoa não tem uma resiliência alta, passa por um trauma, ela vai lá e desenvolve o transtorno mental. Lembrar que o transtorno mental, o trauma, ele tem um elemento chamado subjetivo, que é uma coisa que a gente pouco valoriza às vezes. Não é o fato da pessoa passar por uma coisa muito desagradável. Então, eu fui abusado sexualmente, eu passei por um assalto. Isso é o elemento objetivo que a pessoa vivenciou, que pode ser igual para todo mundo. Mas o subjetivo, o que a pessoa sentiu na hora do assalto, isso que os estudos estão mostrando que é o que mais pesa no desenvolvimento de transtornos mentais. Então, pessoas mesmo não tendo apresentado o transtorno de estresse pós-traumático, mas que vivenciaram uma situação de horror durante o evento traumático, essas pessoas estão associadas com mais transtorno mental. Então, a gente tem que não só avaliar, às vezes, do nosso ponto de vista até preconceituoso, né? Poxa, a pessoa lá perdeu o cachorrinho dela e ficou com depressão, poxa, cachorrinho. Mas qual é o elemento subjetivo de perder um cachorro? Daqui a pouco a pessoa a pessoa não tem irmãos, a pessoa não tem ninguém na família, o cachorro é a única pessoa de vida, de relação que aquela pessoa tem, e perder tem um impacto subjetivo muito grande. Então, a gente tem que avaliar sempre no indivíduo o aspecto subjetivo do trauma, não só o que aconteceu. A subjetividade de cada um tem a sua. Diversos tipos de trauma, né, gente? Então, nós temos, então, os famosos traumas infantis, que são o abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional. Nós temos a negligência, nós temos as catástrofes, incêndios, acidente de carro, ser raptado, assalto, acidente de trabalho, guerras,
no caso, explosões, ter uma doença grave, vivenciar uma perda de uma pessoa, ser humilhado. Então, esses diversos tipos de trauma, eles vão gerar emoções que vão gerar os nossos aspectos subjetivos da vivência do trauma. Então, dependendo do tipo de trauma, dependendo da pessoa, ela vai vivenciar aquilo como medo, como horror, como dor, como tristeza, como não ter a possibilidade de ser ajudado, vergonha, humilhação, desafeto. Então, a gente tem que avaliar os dois, objetivo e subjetivo. Qual a emoção que essa pessoa sentiu lá durante o trauma? Porque vocês vão ver que no estresse pós-traumático, o indivíduo, em geral, ele repete essa emoção. O que é ruim no estresse pós-traumático não é lembrar do trauma, é vivenciar aquela emoção de novo. Isso que é o ruim. Tá? Não é lembrar lá que, poxa, perdi meu pai, que coisa. O ruim é ficar triste, é sentir aquela tristeza que faz a pessoa ficar mal. Tá? A pessoa sentir aquele medo daquele assalto de novo, como se estivesse sendo assaltada novamente. Isso que é o ruim do trauma. Certo? O trauma ele tem uma coisa importante de que quanto mais cedo o trauma acontece, pior vai ser o impacto na cabecinha do indivíduo quando ele crescer, e também na infância, porque lembra que o cérebro infantil está crescendo, está desenvolvendo, e se a gente faz uma lesão que o trauma causa muito cedo, a gente vai ter o cérebro formando-se de forma diferente. Então, a gente vê claramente nos estudos de neuroimagem que o cérebro do indivíduo que passou por trauma ele é diferente do indivíduo que não passou por trauma. Então, o trauma faz com que a gente desenvolva mais nosso cérebro primitivo, que a gente tem que se preparar para ficar vivo, não para aprender, não para a gente daqui a pouco desenvolver nossa capacidade máxima, mas sim para a gente se proteger, para ficar vivo. É exatamente isso que o cérebro do indivíduo que passa por trauma na infância acaba hipertrofiando essas áreas mais límbicas, certo? Então, o abuso e negligência são os principais traumas que a gente vê na infância. Uma coisa que também eu estudei no meu doutorado foi o contrário da negligência, que é a superproteção, que é o que a gente vê muito, principalmente em famílias aí de média a alta renda. Na famílias de baixa a média renda, a gente vê muita negligência, tá? Mas a superproteção a gente vê bastante, que são aqueles pais que não deixam o indivíduo ser exposto a experiências, e por mais que sejam experiências que talvez gerem algumas emoções negativas, tá? Mas é importante a gente sofrer um pouquinho ao longo do nosso desenvolvimento, né? A gente se estressar um pouquinho para a gente crescer, tá? Sem estresse, a gente não se desenvolve plenamente. Se a gente está no mar, numa bolha protegida, a gente não desenvolve nem anticorpos. Então, é importante a gente ter exposição, para a gente ter coragem, para a gente ter imaginação, para a gente poder exercitar nossas paixões, isso exercitar nossa imaginação. Se a gente protege a criança demais, não deixa ela nem brincar um brinquedo de uma forma diferente, isso é super proteção. Não deixa ela nem passar um friozinho, nem um pouquinho de fomezinha, protegendo que a comidinha tá com frio, isso é super proteção, isso é ruim, gera crianças ansiosas bastante. E a gente entende que uma criação infantil, o ideal é envolver respeito, limites, carinho e acesso à brincadeira, certo? Então, a gente tem aí esses aspectos. E, às vezes, a gente vai ver, né, indivíduos que passam por negligência e abuso, tá? Às vezes, superproteção e abuso também, tá? Mas ser negligente e ser superprotetivo não tem como ser, é um inverso do outro.